Gravar. Agora sim, oficial. Boa noite a todos. Aula do dia 2 de junho. Meu Deus, gente. Tem um mês de aula, mês e alguns dias ainda de aula. Já acabou o semestre. Passa muito rápido, né? Não sei vocês, mas parece que a gente pisca, acabou o mês. Tá voando. Bom, nós temos ainda alguns conteúdos para vencer antes que finalize esse nosso ano, né? Nosso semestre letivo. Ano não, ainda falta voar muito, né? Nós temos o conteúdo de ondas, parte de ondas mecânicas, que nós vamos trabalhar ainda. E nós temos a parte de seria termodinâmica, mas eu aqui em Física 2, eu opto para abordar apenas os conceitos preliminares de termodinâmica, como, por exemplo, temperatura, o conceito de calorimetria, e, se der tempo, a gente... Ah, é verdade, também tem a parte de gravitação, e se der tempo, pessoal, eu até inicio ali a parte da primeira lei da termodinâmica, mas eu não tenho uma grande preocupação com esses conteúdos, porque cada curso vai dar uma ênfase para o conteúdo de termo, tá? Então, por exemplo, os alunos de mecânica vão ter termodinâmica 1. Eu acredito que a civil não tenha, mas a química tem a parte também de termodinâmica. Então, assim, eu não me preocupo muito com esses conteúdos, porque cada curso aí vai dar a sua ênfase, né? Então, a gente se preocupa com os conteúdos preliminares. Tá certo? Então, vamos lá. A gente finalizou o conteúdo de oscilações. Eu vou terminar o de ondas, pessoal, e para finalizar essa parte de a nossa M2, né, que eu preciso fechar ela, eu só vou dar mais um trabalhinho relacionado ao conteúdo de ondas e daí a gente fecha, tá? Então, claro, a prática do laboratório de ondas e daí fechamos a nossa M2 e a M3 fica ali só a cargo dos últimos conteúdos, tá certo? Pois bem, tenho alguns slides para compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar o arquivo. Esse slide já está lá no material didático, caso vocês queiram depois ou acompanhar, né? Então, a gente vai tratar de ondas. Vou interromper aqui minha webcam. Bom, são no total 70 slides. Deixe-me ver aqui qual que é a nossa meta de hoje. Deixa eu abrir aqui. Nossa, não sei, tá muito lento aqui as coisas para mim. Como se tivesse tudo muito pesado. Se bem que são 70 slides, né? Para estar pesado. Bom, não tá abrindo aqui para eu ver qual que é a nossa meta, pessoal. E agora nem o arquivo eu consigo visualizar. Pois bem, mas vocês estão vendo aqui, né? Não sei, Gabriel, quando carregar aqui eu falo para vocês qual que vai ser a nossa meta. Metade, ok? Pode ser. Então tá, então vamos lá. Pessoal, nós temos alguns tipos de ondas. Na verdade, temos essas 3 ondas aqui. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas eu já adianto que o nosso objeto de estudo são as ondas mecânicas, tá? Por que as ondas mecânicas? Porque elas são governadas pelas leis de Newton, né? Então, eu consigo aplicar as leis de Newton para verificar qual que é a força proveniente, né? Qual que é a aceleração desse movimento ondulatório. Enfim, eu consigo caracterizar melhor
essas ondas mecânicas com as ferramentas que nós já adquirimos lá em Física 1 e adquirimos até aqui em Física 2, tá? Então, as ondas mecânicas, elas são governadas pelas leis de Newton e elas existem apenas na presença de um meio material. Exemplos de ondas mecânicas. A onda sonora é uma onda mecânica, né? Uma onda de pressão. Ela só existe porque nós temos um meio, pode ser o ar, né? Pode ser a água, ou seja, nós temos um meio para que essa onda se propague. Além disso, exemplos de onda mecânica são a do mar, né? Precisam ali da água para que haja, para que a gente consiga visualizar. E também as ondas sísmicas, né? Que são as ondas que acontecem devido à movimentação das placas tectônicas. Então, são alguns exemplos aí de ondas mecânicas. O exemplo mais simples que nós vamos ver aqui no nosso conteúdo é de uma onda na corda, tá? Então, a gente pode dizer que esse é o exemplo mais simples de uma onda mecânica, tá certo? Aí nós temos também as ondas eletromagnéticas, que alguns de vocês, né, no curso vão abordar lá na disciplina de eletromagnetismo, tá? A gente não chega a ver a parte de ondas eletromagnéticas em Física 3, mas alguns cursos trazem, né, nas disciplinas mais aplicadas. Essas ondas eletromagnéticas, elas têm uma característica bem interessante, né? Elas não precisam de um meio para se locomover e todas elas viajam, né? Todas elas se movem na mesma velocidade, que é a velocidade da luz. 299.792.458 metros por segundo, tá? Então, uma onda eletromagnética é uma onda formada. Oi, Alisson, boa noite. Uma onda formada por um campo elétrico e um campo magnético, tá? Ela não precisa de um meio para se locomover. E aí a gente pode citar como exemplo as ondas de rádio, né? O sinal de Wi-Fi, as ondas, sinal de TV, que mais? A radiação, né? Então, todas elas são ondas eletromagnéticas. Não vamos também abordar aqui neste ponto. E as ondas de matéria, que são ondas associadas aos elétrons, prótons e outras partículas elementares. Então, são as ondas que utilizam, né, dessas partículas aí, por exemplo, para caracterizar materiais, né? Eu não sei se alguém aqui já fez ciência de materiais, ciência dos materiais, perdão, e lá às vezes o professor fala sobre microscópio eletrônico de varredura, microscópio eletrônico de transmissão. Então, todos esses equipamentos que servem para caracterizar materiais, né, eles utilizam as ondas de matéria, tá? A mesma, não sei se vocês conhecem o laboratório de luz síncroton, LNLS, né? Ele também utiliza dessas ondas de matérias aí para estudar os materiais, tá? Novamente, nós vamos ficar aqui nas ondas mecânicas, está bem? Dito tudo isso, dada essa introdução, vamos ao nosso objeto de estudo, que são as ondas mecânicas. Então, uma onda que se propaga em uma corda esticada é o exemplo mais simples de uma onda mecânica, tá? Não sei, Wagner, se eram esse tipo de onda aí nas armas dele. Então, assim, o que nós vamos ter para caracterizar esta onda? Primeiro de tudo, vamos falar sobre o pulso. O pulso, ele vai ser um deslocamento brusco produzido sobre uma corda, tá? Gabriel, eu estou pensando que a maioria de vocês aí não deve saber quem é que são os caça-fantasmas, né? Eu acho, tenho uma impressão.
Eu acho que só o pessoal da geração, só do pessoal da geração Z aí que. Pois bem. Então vejam, pessoal. Imagine esse homenzinho aqui segurando uma corda, tá? E essa corda está esticada porque tem um outro homenzinho segurando a outra extremidade. Então ele vem ali dar um deslocamento brusco na corda, tá? E esse deslocamento brusco vai produzir esse pulso, tá? E esse pulso e o seu movimento podem ocorrer, na verdade, eles só ocorrem porque a corda está sob tensão, porque tem duas pessoas segurando a corda em suas extremidades. Por quê? Se aqui tivesse solto, o que ia acontecer? Esse cara ia puxar, né, a corda, ia dar o deslocamento, né, esse deslocamento brusco, mas por não estar tensionada, o pulso não iria se propagar de um ponto para outro. É exatamente, vai dar uma chicotada na cara do outro. Tá certo? Então, aqui, a tensão, ela é muito importante para a gente, para que haja esse movimento de uma extremidade até a outra, certo? Bom, aqui, pessoal, era para ter um gifzinho animado, né? Nesse gifzinho animado, a gente teria o pulso movimentando, ou seja, tendo uma movimentação da direita para a esquerda, tá? E aqui eu gostaria que vocês vissem, né, na hora da animaçãozinha, esse elementozinho aqui azul, essa bolinha aqui azul, subindo e descendo, tá? Então, por quê? Porque quando eu tenho esse pulso, se eu pego um elemento aqui, posso até, como se eu estivesse amarrando uma fitinha azul. Quando o pulso se desloca, esse elemento, ele sobe até uma dada amplitude, depois ele desce até uma amplitude negativa. Então, eu poderia dizer aqui, a gente tem um YM, um deslocamento vertical máximo, e um menos YM aqui, tá? Isso daqui, essa questão do objeto se movimentar nesse movimento que se repete periodicamente, nós já vimos, né, na aula passada que é o movimento harmônico simples, tá? O MHS. Então, nós vamos considerar uma corda ideal, uma corda que não tenha atrito, ou seja, não tem forças dissipativas, e uma corda muito longa, ou seja, a gente consegue propagar esse pulso, pode caracterizar, pode estudar este pulso a uma longa distância, tá certo? Seguindo, então. As ondas mecânicas, né, elas podem ser classificadas de duas formas. Na verdade, ela é classificada de acordo com a forma que ela tem. Nós vamos ter ondas transversais, tá? Então, como aqui nessa figura da mão produzindo pulso, ondas transversais, e nós vamos ter ondas longitudinais. Então, aqui neste exemplo da mola, tá? Então, ambos os exemplos nós temos o deslocamento brusco e o pulso propagando por todo esse material, tá? Qual que é a diferença de ondas transversais para as ondas longitudinais? Então, a onda transversal tem a direção de oscilação diferente da direção de vibração. Vamos pensar o seguinte: se eu amarrar um pedacinho aqui de fita neste ponto da minha corda, ele vai oscilar, ele vai vibrar neste sentido, né, um menos YM, e aqui em cima um mais YM, certo? Então, a vibração, né, esse vai ser no sentido vertical, enquanto o deslocamento do pulso, ele é na horizontal, tá certo? Então, toda vez que a direção de oscilação for diferente da de vibração, nós estamos falando de ondas transversais. Diferente aqui da onda longitudinal, pessoal. Imaginem aqui, se eu pego
um pedacinho, amarro uma fita azul nesse ponto, e quando o pulso passa, eu vou ter um deslocamento aqui, XM, né? Pensando que aqui é a origem, e aqui menos XM. Enquanto meu pulso também se propaga na direção horizontal. Então, as ondas longitudinais, a direção de oscilação é a mesma da direção de vibração, certo? Então, ondas transversais, ondas longitudinais são exemplos de ondas mecânicas. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso prosseguir? Ótimo. Então, aí já estamos no slide de número 6. Outro exemplo de onda longitudinal é uma onda sonora, tá? Por quê que a gente consegue ouvir o som? Tá? Então, aqui tem uma representação de um alto-falante e aqui a orelha, né? Como é que a gente consegue ouvir o som que sai do alto-falante, né? Como é que essa onda consegue chegar até a nossa orelha? A gente tem que pensar que aqui, né, nós temos o meio, que é o ar, e aqui no alto-falante é produzido uma onda de pressão. Até se eu colocar a mão na frente da minha boca, né, e continuar falando, eu vou sentir que há uma vibração, uma pressão ali sobre a minha mão, devido ali à saída da minha voz, tá? Então, o que que acontece? O aumento da pressão empurra, então, os elementos de ar adjacentes, produzindo o pulso. Aqui, uma variação de pressão, a gente tem aqui que as partículas pressionam uma outra, que pressiona a vizinha, que pressiona até o ouvido, tá certo? Então, este daqui também é o exemplo de uma onda mecânica do tipo longitudinal, tá? Então, a onda sonora é uma onda longitudinal. Pois bem, a gente precisa então caracterizar essa nossa onda. Vamos precisar aqui dar as nossas equações. Vamos considerar duas coisas para tudo isso. Nós vamos considerar ondas progressivas. O que significa uma onda progressiva? Uma onda que se propaga de um ponto até o outro ponto, tá? Então, isso é considerado uma onda progressiva. E ondas que variam no tempo e no espaço. Se nós temos ondas que variam no tempo e no espaço, logo a função do deslocamento, ele vai depender de x e de t, tá? Então, agora nós vamos ter um deslocamento dessa onda que depende da posição e depende do tempo. Como nós ainda temos um comportamento senoidal aqui, por um instante, eu pensei, nós vamos ter um deslocamento ainda de forma senoidal, né? Que tem uma função aqui senos com amplitudes máximas e mínimas igual a zero, a nossa função ainda vai ter essa cara aqui de seno, tá? Então, o deslocamento, a posição aqui desse deslocamento vertical da minha onda vai ser YM, que é a amplitude, que multiplica o seno de kx menos o ômega t, tá? Assim como no MHS nós tínhamos as variáveis, né? Aqui nós também vamos ter essas grandezas físicas. O ômega já é conhecido de vocês, né? Frequência angular. Aqui vai entrar a amplitude, né? O YM. E outra grandeza aqui, que vai ser este K. Este K não é constante de mola. Aqui, para o movimento de ondas, ele vai... Tá? Então, K vai ser o número de onda. Tá? Temos aqui
explicadinho o que cada um representa. Então, o Y é o e em função do tempo. O YM, que vai ser o deslocamento máximo, que a gente chama também de amplitude. Nós temos que seno de kx menos ômega t é o nosso termo oscilatório e a fase vai ser o kx menos o ômega t, tá? Além disso, nós temos outras grandezas aqui que vão ser bem importantes na hora da gente falar sobre a nossa onda, que é esta grandeza aqui, o lambda, tá? O lambda é o comprimento, ele é medido em metros. E esse comprimento de onda é a distância entre as repetições da forma de onda. Alguns de vocês, né, quem faz o ensino médio regular, tem esses conteúdos lá no ensino médio, se não me engano, no segundo ano. E lá o professor fala que o lambda, o comprimento de onda, é a distância entre dois picos ou entre dois vales. Estão lembrados disso? O pessoal que fez? Então, aqui é um lambda, o comprimento de onda. No entanto, aqui a gente sabe que é a distância entre as repetições da forma desta onda. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, a distância deste ponto até onde a forma começa a se repetir, isso daqui a gente chama de lambda, comprimento de onda, tá? Então, o YM é sempre um valor positivo, lambda é o comprimento de onda, que é a distância entre as repetições da forma da onda. Aí nós temos ainda que a grandeza dependente do tempo, que é o Kx menos o ômega t, é chamado de fase. A constante K é o número de onda e a constante ômega é a frequência angular. Aí a gente não sabe se o Wagner está falando sério ou se ele está zoando, né? Quantas lambdas cabem no espaço? Na verdade, quantos comprimentos de onda cabem no espaço é justamente o conceito aqui do número de onda, tá? Então, quantas vezes a gente tem um lambda aí dentro de um intervalo ali de uma posição, tá? Então, aqui, pessoal, para interpretar a constante K, tem toda uma dedução que eu vou pular, que não interessa a vocês, tá? A gente vai ter que fazer algumas considerações, como a gente já fez lá no movimento harmônico simples, para falar sobre a nossa constante ômega, tá? Mas isso daqui acaba não sendo muito importante. O importante é que a gente entenda que o número de onda vai ser quantos lambdas cabem dentro de uma distância de 2π radianos, tá certo? Então, o K, que é o número de onda, vai ser igual a 2π dividido pelo lambda, dividido pelo comprimento aqui da onda. Siri sempre enchendo o saco. Beleza, Cristiana. Em termos das unidades de dado em radiano, lambda dado em metros. Então, esse número de onda pode ser radiano por metro, ou ainda, se eu lembrar que o radiano, né, um rad, pode ser dado também em metro na menos 1, ou 1 sobre metro, tá? Então, essa é a unidade no Sistema Internacional de... Nós utilizamos bastante lá no movimento harmônico simples. Nós vimos que a frequência angular, ela se relaciona com o período, se relaciona
dado essas equações aqui. Então, a frequência angular vai ser 2π radianos dividido pelo período. Então, aqui, unidade radianos por segundo. Lembrando que a frequência é o inverso do período, então a frequência também vai ser frequência angular dividido por 2π, ou como é mais usual, né? Vou puxar aqui, ó. O ômega é igual a 2π vezes a frequência F, tá certo? Então, são as equações que nós utilizamos aqui para a frequência angular e o número de onda. Bom, agora que nós identificamos todas as constantes, a gente pode deixar esta equação um pouco mais genérica. Oi, Carol, boa noite. Mais geral, na verdade, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu adiciono uma constante de fase, tá? Vocês lembram o que era constante de fase lá no movimento harmônico simples? Se vocês lembram, vocês vão observar que aqui ela continua tendo a mesma função. Deixa eu traçar uma linha aqui. Vou pegar o ponto onde eu tenho amplitude máxima. É aqui. E aqui. Um conjunto vazio. Vou puxar aqui, ó, uma linha, só para a gente... Acho que tá reto, né? Esperamos que esteja. E a outra linha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mover ela um pouco para o lado. Aí. Vocês estão vendo que tem uma diferença entre essas duas amplitudes, né? Então, essa distância aqui é a nossa fase, tá? Que é, né, a mesma que a gente fazer a medida em relação ao eixo zero. Tá? Então, a gente pode dizer que uma onda está adiantada ou está defasada desta constante φ aqui em relação à outra. Tá? Então, este é o real significado da nossa fase. Para nossa alegria, a maioria dos movimentos a gente trabalha com o φ igual a zero no instante t igual a zero também. Facilita muito a gente, né? No t igual a zero é quando nós temos a equação y em função da posição x. Tá? Então, é o que está acontecendo aqui. Nessa figura, nós temos uma onda progressiva senoidal no instante t igual a zero. Defasada é um sinônimo de atrasado também, Wagner. Com uma constante de fase, ali nós temos para A 0 e para B π sobre 5. Claro que se não tem valores, eu não consigo determinar que é π sobre 5, né? No exemplo aqui, precisaria de informações para a gente falar que é π sobre 5, tá? Eu só estou exemplificando. Não pode colocar atrasado, não tem problema nenhum, tá, Wagner? Certo? Então, aqui, constante de fase 0. Beleza? Então, o que é comum, né? A gente dá a nossa equação do deslocamento e a gente continua o nosso estudo falando de quem? Da velocidade, né? O que como a gente tem sempre feito desde Física 1, né? Enfim, velocidade e a aceleração. Só que aqui, pessoal, se eu pegar e fazer a derivada da posição lá em relação ao tempo, como a gente tem feito, vejam só, se eu vir aqui e fazer a derivada de y em relação a t,
eu vou encontrar a velocidade em y. Que velocidade é essa? Lembram do pedacinho, do elementozinho de corda lá que eu mostrei para vocês, que se move numa amplitude, um ym negativo até um ym positivo? Se eu faço a derivada dessa equação aqui, nós vamos encontrar com que velocidade que ele está se movimentando para cima e para baixo. E isso nós já determinamos, que é a velocidade do MHS. Então, vejam, está escrito aqui, no eixo Y temos um movimento harmônico simples. Se derivarmos a função da onda, encontraremos a velocidade no eixo Y, que não é o objetivo. A gente quer determinar a velocidade da onda progressiva, que é aquela onda que se desloca de uma posição a outra, né? Aqui no eixo X. Então, para ser um movimento harmônico simples, este movimento tem que... Se ele é uniforme, a fase deve ser constante. Então, o que nós vamos fazer? Desta equação aqui, nós vamos dizer que tá? Conφ igual a zero. Então, Kx menos ômega t, se o meu φ é zero, né? Igual a constante. E agora eu faço a derivada. Eu vou aplicar a derivada em função do tempo de Kx menos ômega t e também aplico a derivada de constante do outro lado da igualdade. Como é que vai ficar? Derivada de Kx em relação a t, como K é constante, vai ficar derivada em relação ao tempo, menos derivada de ômega t em relação ao t, faço a minha derivada, vai ficar menos ômega vezes 1, t na 1 menos 1, que é ômega. Então, K dx dt menos ômega, derivada de constante é zero. Então, vejam, este carinha aqui a gente já conhece, né? Derivada de posição x em relação ao tempo vai ser justamente a velocidade em x, a velocidade dessa onda progressiva. Então, eu tenho k vezes velocidade menos ômega igual a zero, tá? Se a gente faz algumas substituições, né? Substituindo frequência angular, número de onda, né? Lembrando que eles se relacionam ali com esqueci do lambda, comprimento de onda, né? A gente vai encontrar que essa velocidade de uma onda progressiva vai ser igual a lambda, ou seja, comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Então, V igual a lambda vezes F. Certo? Aqui, então, velocidade da onda progressiva. Lambda vezes F. E aí, a gente já está apto a resolver o nosso primeiro exemplo. E, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês que a dificuldade ficou lá na M1, que quando nós temos a parte de ondas, de oscilações, os exercícios são bem mais simples, tá bom? Vejam este exemplo aqui de número 1. Uma onda se propagando ao longo de uma corda é descrito pela equação. Aí nós temos a equação da onda. Y em função de x e t é igual a 0,00327 vezes o seno de 72,1x menos 2,72t, na qual as constantes numéricas estão em unidades do sistema internacional. Metro, radiano por metro e radiano por segundo. Então, a amplitude em metros, o comprimento de onda em radiano, perdão, o número de onda radiano por metro e a frequência angular ali em radianos por segundo. Pergunta-se, qual é a amplitude desta onda? Ainda, quais os comprimentos de onda
o período e a frequência dessa onda? Vamos lá, vou colocar aqui embaixo a equação de onda e vou deixar para vocês calcularem o que está pedindo. YM seno de kx menos o ômega t, tá? Como é rápido, pessoal, 2 minutinhos aí para vocês calcularem, pode ser? Não, né? Tá tudo ok. Tô esperando vocês colocarem a resposta aí.
Voltamos. Quer dizer, voltei. Beleza. Não sei, eu caí aqui, pessoal. Eu aqui em casa vivo fibra, daí tem a normal, né? E tem a 5G. Aí eu já notei que quando o meu computador conecta na 5G, fica muito estável. Fica caindo, mas eu não me dou conta, agora eu já desconectei dela e conectei na outra. Pois bem, vamos lá. Qual é Qual é a amplitude desta onda? Notem que eu não preciso fazer conta nenhuma para chegar à informação, né, pessoal? Eu posso apenas fazer a comparação. Daí que eu peguei meu lápis. Fazer a comparação aqui, que a amplitude YM aqui é 0,00327 metros, ou ainda, né, se eu passar isso aqui por uma notação, 10 na menos 1, menos 2, menos 3. Então, 10 na menos 3 metros, isso aqui é igual a 3,27 milímetros, tá? Aí pede, qual saber o lambda, o período e a frequência desta onda. Como é que eu vou encontrar essas informações? Por meio do número de onda, o meu K aqui e o meu ômega, tá? Vou fazer aqui em cima que tem mais espaço. Então, o número de onda aqui, o K, que esse K minúsculo para a gente não é a constante de mola, né? Agora ele é número de onda, é 2π dividido por lambda. Então, este lambda vai ser 2π dividido por K. Quanto que vale o nosso K? 72,1. Então, dentro de 2π, a gente tem que cabem 72,1 lambdas, tá? Então, isso aqui quanto que vai dar? Vou pegar minha calculadora, 2π dividido por 72,1, 0,087. 0,087 metros. Ou 87, não, 8,7 centímetros, né? Tava botando muito grande. 8,7 centímetros. E a frequência e o período, né? A gente sabe que o ômega se relaciona com a frequência 2π vezes f. Então, essa frequência vai ser o ômega dividido por 2π. Então, vamos dividir 2,72 por 2π. Quanto que dá isso? 2,72 dividido por 2π. 0,43 e a unidade Hertz, né? 0,433 Hertz. E o período, que é o inverso da frequência, 1 sobre F, 1 dividido pela resposta aqui, 2,31 segundos. 2,31 segundos. O que que isso quer dizer, ó, pessoal? Com todas essas informações, a gente inclusive consegue montar essa nossa onda. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar meio ruim de desenhar. Então, a gente sabe que o comprimento de onda lambda é 8,7 centímetros, que ela começa de zero, né? Então, seno de zero é zero, então começa aqui. Algo parecido com isso. A gente sabe que a amplitude dela, vou colocar aqui no gráfico, essa amplitude aqui é 3,27 milímetros.
né? Da mesma forma aqui embaixo, essa amplitude. A gente sabe que a distância deste ponto até este ponto, que é um comprimento de onda, é 8,7 centímetros, né? E as outras informações, como o período de um ciclo completo aqui desta minha onda, 2,31 segundos, tá? Então, este aqui seria o meu exemplo de onda. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí neste exercício? Deu para entender tudo? Velocidade, a gente pode calcular, né? A velocidade é o lambda vezes a frequência, embora não está pedindo, né? Não. Mas a gente pode calcular a velocidade. Lambda 8,7. Aqui vamos usar metros, né? Então, vezes 10 na menos 2, porque aqui está em centímetros, vezes a frequência 0,433. Vamos ver se fecha com o do Wagner. 10 menos 2 vezes 0,433. Sei que eu fiz uma coisa errada e não coloquei o menos 2. 8,7 ESP menos 2 vezes 0,433. Isso, 0,0377 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que ela está se propagando. Fechou? Alguma dúvida, pessoal? Vocês acreditam que até agora eu não consigo ver o número de slides ali na lateralzinha aqui do... Não sei. E aqui tem um outro exemplo, pessoal. Sim, 17 de 70, mas eu não consigo abrir para ver a listagem dos slides para dizer até onde que a gente precisa ir. Enquanto vocês resolvem esse exemplo 2, eu vou abrir lá nos conteúdos. Ó, este exemplo de número 2 diz o seguinte: a figura é a superposição dos instantâneos de 3 ondas progressivas que se propagam em cordas diferentes. Então, como se eu tivesse tirado uma foto ali do comprimento de onda dessas ondas em 3 cordas diferentes e tivesse colocado em um único gráfico. Aí eu quero que vocês ordenem ali. As fases das ondas são dadas por letra A, 2x menos 4t, 4x menos 8t, 8x menos 16t. Aí eu pergunto, que fase corresponde a que onda na figura? Então, vocês têm que ordenar. Por exemplo, onda número 1 é a fase A, onda número 2 é a fase B, onda número 3, fase C. Quero que vocês tentem encontrar aí as suas correspondentes. Deem uma pensadinha aqui. A aula vai até eu chegar no slide de número 27. Consegui abrir aqui.
Olha, eu vou fazer. Vocês me contam que tem prof que dá 70 slides numa aula? Vou começar a ser adepta desse povo. Igual esse povo. Não, né? Melhor não. Eu acho que a gente continua assim, dosando, né? Eu acho, pessoal, que passou de 1h10, 1h20 de aula aqui, eu não sei vocês, mas minha bunda dói ficar sentada aqui na cadeira. E eu fico imaginando vocês aí do outro lado, viajando, assim, sabe? Ou, eu não sei, mas eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Às vezes, se o meu marido tá aqui, tá, tá sentado atrás de mim, e só o fato dele se mexer na cadeira me desconcentra, sabe? Então eu tenho que mandar ele embora quando eu vou dar aula. Então eu imagino vocês. Nossa, tem que colocar um travesseiro então, Wagner. Eu tenho muita dificuldade assim de me concentrar. Por exemplo, ó, meus gatos estão miando ali, eu já tô assim nervosa que eles não ficam quietos. Agora ficaram, acho que acharam alguma coisa para se entreter. Três, três gatos. Em casa são duas meninas e um menino. E aí, pessoal, vocês estão olhando para essa figura e vocês estão conseguindo enxergar aquelas grandezas? Lambda, ômega, período, frequência, para poder relacionar? Porque a fase é o K vezes o X menos o ômega vezes o T, né? Então, aqui, quando eu tenho letra A, B e C, está me fornecendo o K e o ômega, né? Para todos eles. E agora, como é que a gente vai relacionar com esses instantes aqui, com essas ondas? Vamos pensar o seguinte: o meu gráfico é da posição vertical vezes o x, a posição x. Em relação ao ômega, vamos olhar para o ômega aqui, 4, 8 e 16. O ômega se relaciona com o período, 2π sobre t, e se relaciona com a frequência angular, 2π sobre f, certo? Mas aqui nesse gráfico, eu não tenho nada que me dê indícios do período e da frequência, certo? Não tem nada. Então, por enquanto, eu não posso olhar para o ômega. Eu vou olhar para a outra constante aqui, que é o K. O K, que é o número de onda, e ele se relaciona com o lambda. 2π sobre lambda. Ou seja, quanto maior o lambda, como eles são inversamente proporcionais, quanto maior este lambda, menor vai ser o K. Quanto menor for o lambda, maior vai ser o K. Entendido até aqui? E vejam, aqui no nosso gráfico, a gente consegue determinar o comprimento de onda. Não consigo determinar o valor deste lambda, mas eu consigo dizer quem é maior e quem é menor. Por exemplo, aqui, a onda 1, eu vou riscar ela em amarelo. A onda 1, ela vem aqui
e neste ponto aqui, ela começa a repetir. Então, o meu lambda 1 é essa distância aqui, certo? Com índice em amarelo, né? Mas para deixar mais colorido. O lambda 2 é este maior aqui, ó. Então, toda essa distância aqui, nós vamos chamar de lambda 2. E, por fim, o lambda 3 é este intermediário aqui, né? Então, essa distância aqui vai ser o meu lambda 3. Conseguiram visualizar aqui junto comigo? Então, vejam, quem tem o menor lambda vai ter o maior K, né? Então, maior K aqui, a gente começa com K1, depois, quem tem o K intermediário é o K3, e quem tem o menor K vai ter o maior comprimento de onda, que é K2. Tá? Então, a gente pode relacionar a letra A onda 1, certo? Aí, K menor, lambda menor, K maior, tá certo. Não, né, pessoal? Tá ao contrário aqui. Deixa eu apagar aqui, que não é o 1. Se o K é maior, a número 1 é a letra C, né? Então, é a letra C é a onda 1, porque o K é maior, então aqui maior, maior. Depois, seguido da letra A, não, K3, então K3, a onda 3 é o intermediário, então aqui é o 3, que é o B, e o maior lambda tem o menor K, então que é o 2. Fechou? 2, 3, 1. Então, aí a gente consegue fazer essa ordenação, né? Então, o menor número K aqui é o que tem o maior lambda, número 2. O intermediário vai ser o número 3. E o que tem o maior K é o que tem o menor lambda, que é o 1. 2, 3 e 1. Fechou? Seguimos, então. Um outro exemplo aqui para vocês. Uma onda senoidal que se desloca no sentido positivo de x tem uma amplitude de 15 centímetros. Um comprimento de onda de 40 centímetros. Como mostrado na figura. Na verdade, minha figura está sem som. Deixa eu ver aqui.
Voltei. Me ouvindo, pessoal? Ótimo. Então, assim, pergunta-se o número de onda, a frequência angular, a velocidade de onda e o período. K, aqui, o K, o T, o F, não, o F não, o ômega, porque é a frequência angular, e a velocidade de onda, e nós temos de informação aqui, que a amplitude YM aqui, 15 centímetros, um comprimento Tá difícil hoje essa minha internet. Melhorou, Flávio? Assim? Então, eu estava dizendo que nós temos o lambda igual de 40 centímetros, a frequência de 8 Hz. Então, esse exercício é uma aplicação direta de fórmula, porque se eu quero K, ele vai ser igual a 2π sobre lambda. Então, só substituir o lambda pelo valor que é dado, 40 centímetros, vou deixar em metros, 0,4. Alguém pode fazer essa conta para mim, por gentileza? O que mais? Pede o período. O período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre 8. Alguém pode fazer essa conta? Aqui a Rafa fez 15,71 metros na menos 1, 0,125, período é dado em segundos. Frequência angular, o ômega é o 2π vezes a frequência, então vou multiplicar 2π vezes 8, tá? E a velocidade de onda vai ser igual a lambda vezes f. Então, basta multiplicar 0,4 vezes 8. Tá? Então, aqui o Wagner já deu 320 centímetros por segundo. E a frequência angular aqui vai ser 16 π. Tá? Com preguiça de multiplicar o π aí, vocês façam. 16 vezes 3,14. Certo? Então, é aplicação direta das nossas equaçõezinhas ali, sem mistério algum. Dúvidas, pessoal? Cinquenta vírgula 26 aqui. Ah, eu esqueci da unidade, né? Que feio. Radiano por segundo. Uhum. Nicolas, a respeito da prova, você, qual prova? Ah, não, essa não, Nicolas. Como assim? Vou tirar tua dúvida da prova de Física 1. Depende. Depois só se você abrir o teu microfone e a gente puder conversar. Se abrir o microfone, sim. Ó, pessoal, a gente tem aqui os resultados.
157 radianos por centímetro, 0,125 segundos, 50,3 radianos por segundo e 320 centímetros por segundo. Wagner, se for de um resultado, um valor que eu escrevi duplicado, é para considerar apenas um, tá? Eu acho que eu sei do que é. Que eu escrevi 2 vezes, não foi? Wagner não, Nicolas. Mas não é no enunciado que eu escrevi, acho que é velocidade de 25 metros por segundo? Translação da Terra. Sim. Sim, ela acontece a uma frequência, né, Carol? Ela tá girando, tá rotacionando ali em torno do Sol. É que eu não estou acompanhando aí essas discussões. Me tirem 10, fora 10. Gente, volta para cá. Volta para cá. Ó, vamos continuar aqui. Falei para vocês que a velocidade que a gente estava calculando, né? É a velocidade da onda progressiva, a velocidade de um pulso que está se deslocando, ou de uma onda que está se deslocando de um ponto para outro. No entanto, nós sabemos, né, ou é sabido que a velocidade, ela depende também do meio aonde né, tem essa propagação da onda. Então, a gente precisa pegar aqui algumas informações e colocar como é que essa velocidade ela vai se comportar de acordo com o meio. E o nosso meio, né, eu falei para vocês que o nosso exemplo mais simples de uma onda se propagando é na corda. Então, o exemplo mais simples é de uma onda se propagando na corda. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos justamente determinar a velocidade dessa onda em uma corda esticada, tá? Para isso, a gente vai fazer algumas considerações. Então, imaginem aqui essa corda verde, ela é uma corda longa, mas as extremidades estão fixas, tá? Então, essa corda aqui, ela está tensionada. Tá? Então, se eu puxar, eu vou ter a propagação aí desse meu pulso. Outra coisa, essa imagem aqui é como se a gente tivesse fotografado este pulso, né, em um referencial estacionário. Ou eu penso que eu fotografei o pulso no momento que ele estava se deslocando, ou como se eu estivesse se deslocando junto com o pulso, tá? No entanto, está aqui a velocidade de propagação, ela se desloca da direita para a esquerda. Vamos analisar aqui o seguinte. Quando eu tenho, deixa eu ver se está nesse próximo, isso. O que eu vou pegar? Eu vou pegar um pedacinho desta corda aqui, ó. Um pedacinho que nós vamos chamar de ΔL. Então, considere um elemento de corda ΔL que tem arco de raio R. Então, se a gente considerar tudo isso uma circunferência, esse ΔL é um comprimento de arco dessa circunferência que tem o raio R e um ângulo de 2θ no centro do círculo, né? Então, θ para um lado, θ para o outro, 2θ. Inclusive, se eu colocar isso daqui, né, na geometria, nós temos que o 2θ vai ser igual a ΔL sobre o raio. Arco de circunferência, né? O meu comprimento angular é a razão entre o comprimento de arco de circunferência dividido pelo raio. Agora, nós temos uma força tal, aqui letra grega tal, com módulo igual à tensão aplicada na corda, puxa tangencialmente este elemento em suas extremidades. Então, eu tenho
uma tensão puxando aqui para a direita e uma tensão puxando para a esquerda. Por esse motivo que eu tenho a movimentação. Essa força de tensão, ela pode ser decomposta. Ela vai ter uma componente vertical, um tal Y aqui, e uma componente horizontal, certo? Se elas possuem, né, tem um módulo igual, as componentes horizontais, elas se anulam e as verticais, elas se somam. Então, se eu faço a decomposição aqui, a componente em Y vai ser a tensão vezes o seno do ângulo θ, tal seno θ, beleza? Seguindo aqui, a magnitude da força resultante no elemento da corda, então vai ser, né, a força resultante vai ser a soma dessas duas componentes aqui, então vai ser 2 vezes o tal, a tensão, né, vezes o seno do ângulo θ. Mas eu também posso lembrar que esta minha equação aqui, ela pode ser simplificada uma vez que o ΔL, se o ΔL é pequeno, nós estamos pegando um pedacinho bem pequeno de corda, a gente pode fazer uma aproximação onde o seno de θ é aproximadamente θ. Tá? Então, aproximando, a gente tem que a força resultante vai ser igual a tensão vezes 2 vezes o ângulo θ, e a gente viu que esse 2θ, eu coloquei lá no exemplo, no slide anterior, era igual a ΔL sobre o raio, porque isso vem da geometria, tá? Então, a gente tem que a força resultante vai ser a tensão, que multiplica o comprimento da corda, ΔL, pequeno infinitesimal, tá, Rafa? A gente vai pensar, por exemplo, esse seno de θ, aproximadamente θ, aqui para senos menores de 5 graus, tá? 5 graus. Então, o nosso ΔL também vai ser pequenininho, tá? Aí, nós também temos que a força resultante da nossa segunda lei de Newton vai ser massa vezes a aceleração, neste caso, a aceleração radial, que é justamente a velocidade ao quadrado sobre o raio. O que vai acontecer? Eu vou substituir todo mundo e ainda levar em consideração que, se eu estou pensando, né, que a velocidade depende do material da corda, a gente também precisa deixar, né, não somente em termos da massa, mas em termos de algo que seja específico do material. Então, a gente vai deixar em função de μ, que é a massa específica linear, tá? E esse μ vai ser igual a massa dividido pelo comprimento, m sobre L. Então, se a gente substituir todo mundo, se a gente reagrupar os termos, fazer os cancelamentos, nós encontramos a equação para a velocidade da onda na corda. Então, notem que aqui eu só vou depender da tensão no fio, a letra grega aqui tal, né, que é a força de tensão, e eu só vou depender de como que é o material aí da corda, do μ, que é a massa específica linear, tá? Então, a velocidade de uma corda esticada depende apenas da tensão e da massa específica linear da corda e não da frequência da corda, né? Antes a gente tinha um V igual a lambda vezes a frequência, né? Então, agora a gente consegue determinar essa velocidade somente em termos aí de algo específico da corda, tá certo? Então, mais esta equação aí para que a gente faça os cálculos aí da propagação de onda em uma corda, tá certo? Então, esta também é uma definição da velocidade da onda, sabendo que a frequência da onda é determinada pelo que produz, né, pela fonte que produz essa onda,
E tendo V igual a lambda vezes F, a gente sabe que ao passar de um meio para o outro, perdão, uma onda deve manter a frequência constante, então dessa forma ela terá um novo valor de comprimento de onda. Então, para manter o F constante, quando ela muda de um meio para o outro, quem vai mudar é a nossa frequência, perdão, é o nosso comprimento de onda, o lambda, tá certo? Então, posso ter um comprimento maior ou um comprimento menor, aí dependendo do meio em que essa onda está se propagando. Ok? E daí, para a gente finalizar a nossa... Isso, mais dois. Para a gente finalizar a nossa aula, tenho 2 exercícios aqui para resolver. Então, enquanto vocês vão lendo o exemplo de número 5, para a gente resolver juntos, eu vou abrir aqui o meu diário para fazer a chamada, tá certo? E, inicialmente, eu vou abrir e fazer a chamada da turma 3. Deixa eu ver aqui. Pode escrever, Carol. Eu vou fazer a chamada para daí ficar tranquila. Para finalizar os 2 exercícios. Turma 3, classe 3. Deixa eu ver aqui o nomezinho de vocês. Não, eu vou ficar aqui resolvendo os exercícios. Não, não. Promessa tem que ser cumprida. Adriele tá ali, Alex Luiz também. O Alisson também. O Bruno Cuco. Ele estava presente, eu acho que será que está com problema de conexão, porque ele saiu há pouco. Quem mais? O César Leandro está presente, o Cristiano também. O Diego também. O Flávio Ferreira também. Agora vamos aos Gabriéis. Gabriel Lucas. Peraí, o Gabriel Lucas está presente. Gabriel Pares também e o Rodrigues também. Beleza. Gabriela Kamers também. Guilherme Schmidt também. Quem mais? A Júlia também está presente. A Lisa também. Lucas Xavier também. Luiz Augusto não. Júlia, alguém escreve no chat que eu já chamei a Júlia e já dei presença para ela. Por favor. E diz que eu já dei presente. Isso, obrigada. Matheus tá ali. Nicolas também. O Otávio, cadê o Otávio? Também tá ali. A Rafa também. Rafa Beatriz. Roger também. E o Sérgio Nogueira. Fechou. Confirmar presença. É que eu não vejo os comentários de vocês. O que eu vou mandar? Ah, tá. Marcele ainda, né? Dá não. 2. Já deu certo, Júlia, já te chamei, já tá tudo ok.
turma 2. Turma 2. Na Aleph, não. Bruno Alves tá ali. A Carol tá ali. Davi Augusto também tá ali. Henrique também. O Eric também. Não, o Eric não. Não, o Eric não. O Eric me mandou mensagem. Será que era isso? Depois eu vou ver a mensagem do Eric. Felipe Luz tá ali. O Flávio, o Franklin, Gabriel Eugênio também. Giovana não, né? Giovana não está. O Jaime tá ali. João Antônio também. A Leonardo. Cadê o Leonardo? Não tá aí o Leonardo? Não. Luiz Augusto. Também não. A professora me chamou? Chamei. Porque deu uma travada, agora eu tô... Hoje a internet tá terrível, né? Meu Deus. Maria Eduarda tá aqui, o Odacir também. Pedro Lucas. Pedro tá ali também. O Pedro Vinícius também. Peterson. Cadê o Peterson? Não tá aí o Peterson hoje. A Sheila tá ali. Tainá também. O Wagner tá ali. E o Vitor também. Fechou. Confirmar presença. Confirmada. Vamos lá, vamos fazer os nossos. Oi, Guilherme, eu te chamei e dei presença. Se for isso. É que eu vou olhando aqui, vou escaneando aqui quem tá, quem não tá. Bom, meu povo, vamos lá. Vamos finalizar no horário. Um cabo uniforme tem uma massa de 0,300 kg e Wagner já está dando resposta ali para a gente, comprimento total de 6 metros. A tensão é mantida no cabo pela suspensão de um corpo de massa de 2 kg por uma das extremidades do cabo. Encontre a velocidade do pulso neste cabo. Suponha que a tensão não é afetada pela massa do cabo. Então, vamos lá. A gente quer saber a velocidade do pulso neste cabo. Então, a velocidade... a velocidade a gente acabou de ver que é a raiz da tensão na corda pela massa específica linear. O que nós temos aqui? Nós temos que o cabo tem 3 kg e um comprimento total de 6 metros. Então, sabendo que o μ é igual a massa sobre o comprimento, né? Então, a gente pode ainda substituir aqui tensão vezes o comprimento dividido pela massa, né? Passo multiplicando. Isso, tá certo, né? Então, a gente precisa da tensão no fio. Como é que eu vou calcular a tensão? Ó, a física 1 aqui que não abandona vocês. Tem a força-peso e a tensão ou tração aqui no fio. Se está em equilíbrio, a gente tem aqui que essa tensão vai ser igual à força-peso, que é a massa vezes a gravidade. Tá certo? Então, posso até substituir lá na nossa equação. Vai ficar aqui para a gente fazer um único cálculo. Massa, gravidade vezes o comprimento, dividido por uma outra massa. Só que, vejam só, essa massa aqui é a massa do bloco. Vou até colocar um Bzinho aqui, que é para dizer a massinha do bloco. E a outra é a massa da corda. Então, essa aqui é a massa da corda. Fechou?
Substituindo os valores, massa do bloco 2 kg, gravidade 9,8, comprimento da corda 6 metros, dividido pela massa da corda 0,3. Faço toda essa multiplicação, vamos ver se o Wagner estava correto. 2 vezes 9,8 vezes 6 dividido por 0,3. Tiro a raiz deste valor, 19,8. Corretíssimo. 19,8 metros por segundo. Então, é um pulso muito rápido, né? Muito rapidinho, 19,8 metros por segundo. No laboratório, a gente vai fazer um experimento que é de ondas na corda. É bem legal, pessoal. Dá pra gente visualizar bem, tá? Dúvidas, pessoal? Posso seguir para o nosso próximo exercício? Não? Lembrando, né, que aqui é a massa do bloco, massa da corda. Esse nosso último exemplo também é para calcular a velocidade. Por quê? Nessa figura, nós temos duas cordas que são amarradas uma na outra e esticadas entre dois suportes rígidos. As cordas têm massas específicas lineares, μ1 e μ2. E os comprimentos são L1, 3 metros e L2, 2 metros. O μ1 e o μ2, eles têm a mesma ordem de grandeza, né? Mas um é 1,4 vezes 10 na menos 4. O dobro, né? 2,8 vezes 10 na menos 4 kg por metro. A corda 1 está submetida a uma tensão de 400 N. A corda 2 em direção ao nó a partir do suporte. A pergunta é: qual dos pulsos chega primeiro ao nó? Então, eu venho aqui, dou um peteleco aqui, dou um peteleco aqui. Quero saber quem é que chega primeiro. Sim, não, pessoal? Responda. Tô falando. Tô falando, vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Carol, tá me ouvindo também? Show. Que angústia, né? Bom, eu falei que eu dou um peteleco aqui e esse pulso vai se propagar até o nó. Eu quero saber quem é que chega primeiro ao nó, o pulso da corda 1 ou o pulso da corda 2. Beleza? Imaginem, para a gente saber quem é que vai chegar primeiro, a gente precisa calcular o tempo da corda 1 e o tempo da corda 2. Olha a física 1 que nunca abandona vocês. Velocidade vai ser o deslocamento, que é o comprimento da corda, dividido pelo tempo, certo? Então, o tempo de deslocamento vai ser o comprimento dividido pela velocidade. Então, aqui nós temos L1 dividido por V1 e aqui L2 dividido por V2, certo? Precisamos calcular V1 e V2 para depois calcular o tempo. V1 vai ser a raiz quadrada da tensão, que é 400, dividido pelo massa específica linear, 1,4
vezes 10 na menos 4. É um 4 aqui, tá, pessoal? Alguém pode fazer essa conta pra gente? E o V2 vai ser 400. Meu Deus, que dificuldade de fazer um 4 aqui hoje. 400 dividido por 2,8 vezes 10 na menos 4. Ok? Então, aqui, V1 vai dar quanto? Alguém fez para mim? Vou fazer, então. Dividido por 1,4, ESP menos 4. Dá um número grande. Vou colocar aqui 2,857 vezes 10 na 6. Meu Deus, é um 6 aqui, a gente. 6 metros por segundo. E o V2? Ah, não, eu não tirei a raiz. Esquece. Esquece. E agora, como é que faz para pagar esse monte de número errado aqui que eu escrevi bem pequeno? Ó. Aí faz assim, ó. Pega o lápis branco e risca em cima. É. Ó, faz assim, ó. Bem profissional ainda, ó. Vou fazer de novo, ó, 400 dividido por 1,4, ESP menos 4, dá aquele número que eu falei para vocês, mas eu tiro a raiz, que dá um número grande também, vou escrever ali embaixo para não ficar bagunçado, V1 igual 1.690,3 metros por segundo. E o V2, 400 dividido por 2,8 ESP4, tiro a raiz, 1.195,2. 1.195,2 metros por segundo, tá? Agora sim, vou dividir L1, que é 3 metros, pelo V1, 1.690,3. E o L2, que é 2 metros por 1.195,2. Então, o T1, vou fazer o T2 primeiro. 2 dividido pela calculadora, 1,67. Então, T2, 1,67 milissegundos, 10 na menos 3. E o T1, 3 dividido por 1.690,3, 1,77. 1,77 milissegundos. Quem é que chega primeiro ao nó? Cri, 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 cri. T2, T1, como assim, gente? Quem tem o menor tempo, né? Quem tem o menor tempo, então é o T2. Tranquilo, Carol. Então, lá no T2 vai chegar primeiro. Certo? São exercícios assim bem simples, tá, pessoal? Não sem muita complexidade. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, então, aqui?
Porque eles estão presos juntos, né, Roger? Eles estão presos por esse nó aqui e eles estão tensionados aqui. Então, a tensão que a corda 1 está submetida é a mesma tensão que a corda 2 está submetida também. Ok? Isso, exatamente. Se não tem nenhuma dúvida, pessoal, chegamos ao nosso slide de número 27. Chegamos aí também ao término da aula, às 20h43 já. A gente pode dizer que sextou. Vou compartilhar aqui a minha web com vocês para me despedir. Não, gente, que prova! Eu acho que eu vou colocar a prova toda semana. Vocês gostam tanto de prova, gente. Deus o livre, como é que pode? Vou colocar uma prova só para satisfazer as vontades de vocês. Relaxem com isso. Vocês sabem, eu não vou botar coisa mirabulosa aí para uma prova amanhã. É, tá certo? Vou mostrar minhas meninas, agora que elas ficaram quietas, deixa lá, senão vai começar a miar. Ai, ai. Tá? Não se preocupe com a pessoal, a gente vai finalizar. Tem lá prática. Puder de preferência, por favor, tá? E daí a gente se vê lá. Oi. Não, sexta não tem aula, tá? Vai ser um feriado prolongado. Então, quintou e sextou, por isso que eu falei para vocês. Sextou, só segunda-feira. Tá? Nicolas, você tá aí ainda para tirar tua dúvida lá de Física 1? Então digita aí, digita. Vai, Rafa, deixa. Vocês estão muito, gente. Ó, é pior de aula de laboratório para ficar um brigando com o outro. Para o restante, quem não tem dúvida e está se despedindo, desejo um ótimo feriado, bom descanso. Aproveitem esse tempinho para deixar a mente sem pensar em prova, sem pensar em avaliação. Faça alguma coisa de lazer, né? Nem que seja dormir o dia inteiro, tá bom? É. Cadê, Nicolas? Deixa eu ver aqui. Peraí, prof. Tchau, Alisson. Deixa eu interromper.